Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo a mais um programa da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos estudar a Palavra de Deus, se atentando aos detalhes dessa palavra. E o programa dessa semana vai trazer um tema muito interessante, o mistério do Evangelho. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa ter você aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Estou muito empolgado, muito feliz. Hoje foi o último dia do nosso congresso. Foi mensagens impressionantes, maravilhosas. Gostaria de convidá-lo a assistir aí os temas que vai estar disponível no canal. Vai ser uma bênção para você, uma bênção para a sua vida, assim como foi para nós e para todos que estiveram aqui e participaram junto. Bom, agora eu gostaria de apresentar os nossos companheiros de estudo. Aqui está o nosso irmão Ivan. Seja muito bem-vindo, Ivan. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui com vocês novamente. Uma bênção. Amém. E aqui está o nosso pastor Manuel Ospino, direto da Venezuela para o Brasil, para o programa Lições para a Eternidade. Um prazer para mim também cumprimentar cada um de vocês. Deus abençoe. Bom, então juntos agora vamos estudar a Palavra de Deus, essa lição. Mas eu gostaria de convidar você a deixar o seu like já, o seu comentário, compartilhar os estudos da lição da Escola Sabatina e vamos juntos pregar o Evangelho. Bom, o tema dessa semana, o mistério do Evangelho. Gostaria de convidar você hoje, Ivan, para ler o verso para memorizar para nós, que está ali em Efésios 3, 20 e 21. Já está aberto para comentário, para você, pastor. Ok, o verso para memorizar em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bom, esse verso para memorizar, ele é um verso muito poderoso, né? Porque a gente já vê que aqui, né, a lição vai trazer esse verso, especificamente falando aqui do poder de Cristo Jesus, né? Porque a Bíblia fala que esse poder que está operando em nós até comentamos aqui no congresso, que é exatamente o poder da ressurreição, né? A Bíblia diz que em Romanos capítulo 8, que o poder que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós. E aqui nesse verso aqui diz que esse poder, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa, conforme esse poder que opera em nós. Então, Jesus Cristo tem poder sim, né, para trabalhar em nossa vida de uma forma muito forte, de uma forma muito poderosa. E ele nos convida a experimentar esse poder, né, que é exatamente isso que a gente vai falar agora também. Amém. O que eu acho muito interessante, Ivan e Clever e meus amigos, às vezes a gente pode ficar pensando, o que é o poder da ressurreição? O que isso significa? Então, eu acho muito parecido ao ensino desse texto bíblico aqui com o que fala Hebreus 13, 20 e 21, sobre o concerto eterno, sobre aquilo que o plano da salvação, desde a eternidade, quer fazer conosco. E quando nós lemos esse texto aqui, leia, fala assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. E agora fala: vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Então, segundo este texto aqui, como falou Paulo já no Efésios 3, 20 e 21, lá ele fala que segundo o poder que opera em nós. E aqui, qual é o poder que opera em nós? Segundo este texto que ele está falando aqui, o mesmo autor, que coisa é o poder que opera em nós? Segundo este texto, é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus, mas Jesus ressuscitado. O poder de Cristo mesmo ressuscitado é aquele poder que opera em nós. Então, eu sempre achei maravilhoso que aquilo que Deus quer olhar em nós, porque aqui fala,
Aqui fala que o que perante ele é agradável. Então, aquilo que ele quer achar, olhar em nós, ele é o mesmo que faz a obra que ele quer olhar em nós. E isso é maravilhoso, porque aquilo que para nós é impossível de conseguir, para isso, ele nos deu a Cristo, para que Cristo faça a obra que ele quer ver agradável em nós. Muito bom. Eu achei interessante também nesse verso, porque o ser humano ele é muito a determinar um fim, né? E aqui ele fala infinitamente. O que é infinito? Né? Infinitamente mais. Então, Cristo pode fazer por mim, por nós, infinitamente mais. O que nós podemos entender sobre isso? Eu posso ser muito mais amoroso com a minha esposa, infinitamente mais amoroso em Cristo, Cristo agindo em mim. Eu posso me unir muito mais a você, infinitamente mais unidade, isso em Cristo. Às vezes nós olhamos para nós e vemos uma limitação, né? Bom, eu não tenho como me unir mais, eu não tenho como me entregar mais, eu estou me entregando o que eu posso. Mas Cristo pode fazer infinitamente mais em nós. É isso que nós vimos nas mensagens que foi pregada aqui nesse congresso, né? O que Cristo pode fazer hoje por nós, hoje. Isso eu acho que é lindo. E eu penso que isso Paulo queria dizer para os Efésios. E aquilo que eu acho também muito interessante é que o pensamento de Deus vai sempre diante, vai sempre na frente. Às vezes, nós achamos que para nós é muito difícil conseguir alguma coisa, crescimento espiritual, a maturidade espiritual, mas Ele tem pensamentos maiores que o que a gente pode pensar. Então, quando nós oramos, porque isso aqui é uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo. Quando nós oramos, veja, muito importante, nós temos que também pedir e agradecer por a intercessão do Espírito Santo, que intercede para colocar pensamentos daquilo que nós realmente precisamos. Então, às vezes, nós oramos e, às vezes, aquilo que nós estamos pedindo para Deus não é o que o Espírito quer realmente fazer conosco. Mas, se nós cedemos a sua graça, se nós cedemos a sua intercessão em nós podemos, às vezes, falar para Deus: Deus, eu acho que isso aqui é o que eu estou sofrendo ou precisando, mas você conhece-me melhor que eu. Você conhece qual é realmente a minha necessidade. Você conhece realmente o que eu preciso. Faça comigo conforme a tua vontade. Continuando aqui já na lição, quando nós estudamos o capítulo 3 de Efésios, nós vamos ver que o contexto histórico desse texto é Paulo aprisionado. E eu gostaria de trazer esse tópico agora para nós aqui, o apóstolo dos gentios aprisionado. Então, o que vocês gostariam de destacar sobre Paulo aprisionado, sendo o homem escolhido para levar o evangelho aos gentios, mas agora limitado pela cadeia ou não? Então, uma coisa que a gente pode comentar, né, sobre isso, que é muito importante, é que tem uma fala aqui do próprio Paulo, mas depois eu vou mostrar outra também aqui em 2 Coríntios dele, onde ele vai mostrar assim, o porquê disso, né? A gente estava comentando agora há pouco que Paulo, ele, em vez de ele dizer que ele era prisioneiro de Roma, ele fala que ele era prisioneiro de Deus, né? Nesse sentido, como você falou. Agora, só um detalhe. Aqui, nesse capítulo 3, ele diz aqui no verso 3 assim, ó: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então, ele pede, veja, quem estava preso era ele, né? Mas ele pede que as pessoas não se desfalecessem, né? Então, por que ele fala isso? Você vê que existia uma maturidade muito grande, espiritual e mental em Paulo. Porque, veja, ele estava passando por situações completamente adversas, ele poderia murmurar, ele poderia falar: mas Senhor, eu sou um ministro do evangelho, eu sou, né? Sou um pregador e tudo, e estou passando por isso. Muito pelo contrário. Ele já entendia, né? Ele tinha essa maturidade de compreender que tudo era debaixo do plano de Deus. Porque até o próprio Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, né? Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder para mandar te soltar? Aí Jesus fala assim: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado, né? Ou seja, realmente é aquele entendimento de que o Senhor que está ministrando todas as situações. Inclusive aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1,
aqui ele vai dizer assim, 2 Coríntios 1, ele diz assim, o verso 3 e verso 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, isso aqui é muito interessante, porque então ele vai mostrar para nós que as tribulações que nós passamos, elas têm um intuito. Deus permite que a gente passe certas tribulações para que nós recebamos consolo da parte dele, e depois que a gente experimentou esse consolo, a gente vai poder ministrar esse consolo a outras pessoas. Ou seja, Deus permite essas situações adversas para que nós tenhamos experiência nelas, porque Ele sabe que mais à frente nós iremos encontrar outras pessoas que vão passar por isso, e nós teremos a capacidade de ministrar a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Ele, né? Então, Paulo entendia isso. Ele falou, se Deus permitiu isso aqui, eu sou prisioneiro dele, não de Roma, realmente. Também, às vezes, o apóstolo Paulo, quando ele fazia uma reflexão sobre o porquê, a causa de que ele passava por tanto sofrimento, uma das razões que ele escreve é que Deus tinha permitido a ele atravessar essas circunstâncias para que a confiança dele não ficara em um homem, não ficara nele, mas no poder da ressurreição. Por isso é que ele fala que o Senhor permitia sofrimentos em seu corpo mortal, para que a confiança dele ficara no céu, ficara no poder da ressurreição. Então, esse poder que fazia a consolação para o apóstolo Paulo é o mesmo poder que ele acha que pode trazer em sujeição todas as coisas aos pés de Cristo. Porque Cristo é cabeça de todas as coisas. E quando nossos pensamentos são sujeitos a Cristo, é uma evidência do poder de Cristo que está sentado no trono do Pai, atraindo para ele todas as coisas. Acho que também, lembra que em Atos, capítulo 9, por exemplo, o Senhor falou para Ananias o seguinte, ele falou, disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias, vai, falando sobre o apóstolo Paulo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, para Paulo, o sofrimento era uma evidência de seu próprio chamado para pregar. O fato que ele estava sofrendo, por isso é que ele fala, o meu sofrimento, eu estou prisioneiro, mas minhas prisões são por causa de vós, os gentios. Então, o fato que ele estava prisionário era uma evidência que ele tinha sido enviado por o Senhor para pregar o evangelho verdadeiro para os gentios. A serva do Senhor, aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 395, gostaria de ler esse texto, depois vocês podem comentar sobre ele também. Ela diz assim, o amor de Cristo, disse Paulo, nos impulsiona. Esse foi o princípio atuante de sua conduta, seu poder de motivação. Então, o que motivava Paulo? O amor de Cristo. Só que Paulo também era um ser humano. Paulo, às vezes, também se questionava. E continuando o texto, diz assim, se por um momento seu entusiasmo no caminho do dever esmorecer, ela falando de Paulo, um relance à cruz e ao impressionante amor de Cristo revelado em seu incomparável sacrifício, era suficiente para levá-lo a novamente controlar seu pensamento e avançar no caminho da abnegação. Então eu penso assim, se nós estudarmos a vida de Paulo, especialmente a vida de Paulo, nós vamos parar de reclamar da nossa vida. Vamos parar de reclamar da oportunidade de nós pregarmos o evangelho, porque Paulo pregava o evangelho em prisões, né, sendo ali apedrejado a ponto de quase morrer, e assim ele louvava a Deus e falava assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vocês, gentios. Que amor é esse que constrange, que motiva? Eu queria perguntar agora, pastor Ospino, Ivan, como amar a Cristo desta maneira?
a ponto de você ser incentivado a sofrer por amor de pessoas que às vezes não estão nem se importando com aquilo que você está pregando. A única forma, eu acho, Clever, que nós poderíamos sentir um amor a esse nível é que nós vivamos continuamente diante da cruz de Cristo. Quando nós acreditamos em Cristo, segundo, por exemplo, Romanos 6, a cruz de Cristo foi levantada para, não somente para que Cristo tomasse o nosso lugar lá, mas para que também nós sejamos levados por o Espírito Santo para ser crucificados juntamente com Cristo, lá na cruz de Cristo. Mas a cruz não é somente o lugar onde você inicia sua vida cristã, Não é somente o lugar onde você começa sua vida cristã. A cruz é o lugar onde você precisa habitar. Você precisa todos os dias de sua vida morar lá, habitar na cruz. Porque quando nós contemplamos a cruz, quando nós compreendemos o plano da redenção, o poder subjugador do amor de Deus é gerado em nós. De outra maneira é impossível, Cleber. Então o senhor quer dizer que só é possível nós termos esse amor, em outras palavras aqui, se Cristo viver em nós. É. Estarmos na cruz, ou seja, Cristo em nós e nós na cruz. Amém. Ivan, Perfeito. e para aqueles que às vezes não compreendem qual é esse caminho de chegar até a cruz? Ou de ter Cristo em nós? Porque aqui vocês nesse congresso deixaram de forma muito clara que nós precisamos ter Cristo habitando em nós. Mas muitas vezes a pergunta é essa, mas como que Cristo vai habitar em mim? Porque eu quero entregar meu coração, mas eu não consigo abri-lo. Então qual que seria o caminho, Ivan? Qual que seria o processo para nós vivermos na cruz de Cristo e Cristo viver em nós? Olha, tem um verso aqui de 2 Coríntios, que é exatamente no capítulo 5, que ele diz assim no verso 14, né? A continuação desse verso que foi citado pelo irmão White, que ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Isso é um fato. O amor de Cristo nos constrange. Só que ele continua o verso dizendo assim, ó, julgando nós assim, 2 pontos. Ou seja, o que é que me faz ser constrangido por esse amor? O que é que me impulsiona? Aí ele diz, olha o pensamento que impulsionava, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele está dizendo, esse é o pensamento que impulsiona. É isso que me faz ficar constrangido. É olhar para a cruz e ao ver Cristo morrendo ali, eu também estava morrendo. É saber que Jesus Cristo, quando ele estava ali naquela cruz, levando aquilo ali, toda aquela sentença pelo pecado, ele estava ali e eu estava nele. Então, eu estava sendo crucificado com Cristo ali. Por isso que também no livro de Efésios ele traz essa mesma verdade, dizendo assim, ó, ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. E aí depois ele vai dizer que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntos com ele. O que eu acho mais interessante é que o profeta Oséias, ele traz exatamente essa verdade aqui no livro dele, quando ele diz assim, e aí a gente entende o que é realmente estar em Cristo. Porque aqui no livro de Oséias, ele fala assim, ó, Oséias capítulo 6, Oséias 6, no verso 1 e 2, ele fala assim, ó, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Bom, quando que isso se cumpre? Porque aqui ele está dizendo assim, ó, no 3º dia nos ressuscitará. Mas nós sabemos que ao 3º dia quem foi ressuscitado foi Cristo. Mas justamente quando Cristo ressuscita no 3º dia, a Bíblia fala, nós ressuscitamos junto com ele. Por isso que no livro de Efésios, Paulo vai dizer exatamente isso no capítulo 2, quando ele diz assim, ó, Efésios capítulo 2, ele diz, no verso 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que eu estava ali sendo crucificado junto com ele. Esse é um mistério, né? Mas a gente vê que esse mistério pode ser mais plenamente entendido quando você vê em Hebreus capítulo 7, quando a Bíblia fala ali, né, que quando Abraão foi ali dar os dízimos a Melquisedeque, diz que Levi não tinha nascido, mas em Abraão, Levi pagou dízimos.
Quando Abraão pagou o dízimo, Levi pagou dízimos. Ou seja, Levi estava em Abraão. Então, quando Jesus veio, que ele morre na cruz, ali nós estávamos ali. Assim como Levi não estava vivo, mas quando Abraão pagou o dízimo, ele pagou o dízimo, nós não estávamos vivos quando Jesus veio e morreu por nossos pecados, mas nós estávamos ali. E quando a gente entende isso, e a gente vê que não foi só na cruz que Jesus Cristo teve que nos representar, mas em toda a vida dele, ele se identificou com cada um de nós, a gente consegue olhar para ele e dizer assim, uau, ele venceu tomando a minha natureza, ele sabe exatamente o que eu passo, ele sabe exatamente o que eu sinto, ele se identificou comigo de tal forma que hoje, quando eu falo com ele, eu falo com alguém que me conhece. Eu não falo com um estranho, eu não falo com alguém que olha para mim e diz assim, eu vim aqui te ajudar, mas assim, eu não sei exatamente o que é isso. Não, ele sabe exatamente o que é isso. Ele é uma pessoa que eu posso confiar como um amigo que entende detalhe por detalhe, pedaço por pedaço do meu ser. Então, isso que é estar em Cristo, é saber que realmente ele tomou a minha vida ali por completo, todas as debilidades que eu tinha, ele sabe exatamente o que é isso, mas em meu lugar ele venceu tudo. Amém. Então, como ele sabe exatamente quais são as perplexidades que eu tenho, ele também já sabe qual o caminho da vitória. Então, estar em Cristo é isso. Por isso que ele diz, o amor de Cristo me constrange, porque eu julgo o seguinte, se ele morreu, todos nós morremos. Então, eu estava lá, você estava lá, todos nós estávamos ali. E quando ele morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscita 3 dias depois, nós estamos ressurretos, agora junto com ele, ou seja, todo o poder da ressurreição é nosso. Temos todo o poder que o céu nos dá para a gente vencer toda e qualquer debilidade, fraqueza e todo e qualquer pecado. Amém. Louvado seja Deus por isso. Bom, Ivan e pastor, esse assunto é tão importante que eu gostaria de pedir licença para vocês e também comentar, porque eu sou apresentador, mas eu também sinto desejo de comentar. Maravilhoso. Então eu queria dizer para você também que nos acompanha, você que nos acompanha, que estou falando pessoalmente para você agora, que aqui em Isaías capítulo 53 revela algo para nós que eu acho extremamente lindo. Jesus, ele não pergunta se eu quero que ele morra por mim, ou se eu quero que ele seja o meu salvador. Maravilhoso. Ele não pergunta por quê? Porque nós em pecado não temos condição de saber escolher. É verdade. Possivelmente se ele perguntasse, nós, ser humano, escolher não. Eu quero continuar assim. Né? Então aqui ele fala, certamente, Isaías 53, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E aqui eu queria tirar o nossa. Eu queria dizer que ele foi transpassado pela sua transgressão. Amém. Pela minha transgressão. E moído pela sua iniquidade. O castigo que te traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras você foi sarado. Você andava desgarrado como uma ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade tua e minha. Então eu penso assim, se esse amor de Cristo não nos constranger, não nos levar realmente a buscá-lo, a estar ao pé da cruz, pastor, nada mais levará. Nada mais. Nada mais levará. Nada mais. E é por isso, vocês lembram que nós comentamos, eu acho que foi ontem que nós comentávamos no congresso, lembra que antes de Lúcifer tomar a sua decisão final, o que foi mostrado para ele? O Cristo exaltado. Cristo foi exaltado perante, como fala, toda a corte angelical. Sim. Toda. Cristo foi exaltado. Não há mais depois disso. Não há outra cruz. Cristo foi levantado na sua cruz, para que quando nós contemplamos esse sacrifício feito, os nossos corações fiquem abrumados por amor. É um amor tão grande. E quando você compreende que essa cruz foi levantada só para você, como se ninguém mais fora beneficiar-se da cruz, só por você, então o coração fica em amor com Cristo. Jeremias 31:3 fala que Cristo está nos atraindo com amor e com benignidade. Né? Outro ponto para nós avançarmos aqui para segunda-feira é o seguinte, o senhor colocou no congresso uma frase que eu achei muito interessante, na Bíblia não tem teatro.
Não tem teatro. Quando Estevão morreu e olhou para aqueles que estavam apedrejando e depois falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ali era o Espírito de Cristo em Estevão. Assim como Cristo falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão não usou simplesmente uma frase de peso. Ele estava vivendo aquele amor. Paulo, quando ele fala assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo por amor dos gentios, ele amava realmente. Era um amor que realmente estava, né, no coração dele. E eu falo, Clever, que você pode mentir em muitas situações da sua vida, mas na morte não dá para mentir. É muito difícil mentir na morte mesma. Assim que, na morte de Estevão, você tem o cristianismo mostrado em realidade. E tanto foi real que Paulo ficou constrangido com o que viu, né? Bom, e avançando aqui, fala o antigo mistério do Evangelho. Ivan e pastor, o antigo mistério do Evangelho nós também conhecemos e creio que vocês vão abordar isso. É o amor de Cristo escancarado ali e aberto, né, no coração de Paulo. Então, podem comentar sobre esse assunto, que é lindo. Olha, uma coisa que é muito importante, né, de falar sobre esse mistério, é que, na verdade, ele não foi somente mostrado já no Novo Testamento. Esse mistério, na verdade, assim, ele não passou a existir do Novo Testamento para frente. Ele sempre existiu. Na verdade, quando você vê ali, né, antes de existir, né, toda essa problemática, a Bíblia fala que Jesus Cristo já era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, desde quando teve aquele plano, né, desde quando Lúcifer fez todas aquelas coisas no céu, ali tem até um livro chamado Primeiros Escritos que fala isso, que Cristo ele foi até a presença do Pai, né, por 3 vezes ali, e aí depois o semblante dele ficou calmo, ou seja, tinha sido plenamente estabelecido todas as coisas. Então, só que o que acontece? Aquilo não foi revelado imediatamente para os anjos, né? Então, os anjos ficaram querendo saber o que iria acontecer, né? Então, ao longo do tempo, algumas coisas começaram a ser reveladas. Porém, chegou o momento de que esse mistério foi plenamente revelado para todos. E que a gente ainda vai avançar no próximo dia, que é a terça-feira, ele também vai falar sobre isso, mas eu vou deixar a palavra com o pastor, porque aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas mais à frente. Uma vez, eu estava falando sobre o mistério. O que é o mistério de Deus? E o mistério que é falado aqui no Efésios capítulo 3, segundo o verso 6, é o mistério revelado é claramente que todas as nações, todos os gentios, formavam parte da promessa da herência eterna feita para Abraão, mas todos os gentios estavam ali contados dentro dessa promessa. E agora que Cristo veio e levou à cruz todas as inimizades, o apóstolo Paulo contempla que o grande plano de Deus sempre foi abençoar a todas as nações em Cristo. Então, Cristo representava em sua própria pessoa, como estava falando Ivan, não só os judeus. Cristo representava na cruz a humanidade toda. Porque se isso não é assim, então, o que é o que nós temos que falar? Que Cristo só representava aqueles que iriam crer nele? Isso não é o que a Bíblia ensina. Cristo representava em sua própria persona, na cruz, e quando ele ressuscitou, toda a humanidade, para criar nele uma nova humanidade. E agora, essa nova humanidade participa de um privilégio jamais conhecido antes. O qual é o privilégio? Revelado totalmente aqui agora. Que agora Cristo pode habitar em nós. Isso é uma maravilha. Cristo habitando em nós. Sabe como Efésios 3 chama isso? A plenitude de Deus conosco. Em nós. E a Bíblia fala também, por exemplo, Colossenses capítulo número 2. Qual é essa plenitude de Deus em nós? Qual é? A mesma plenitude que habitou em Cristo para fazer Cristo capaz de falar e fazer as palavras e as obras que ele fazia.
Colossenses, capítulo número 2, verso número 9, fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, Cristo promete isso mesmo para nós. Lembra que ele, quando falava que o Pai estava nele e ele estava no Pai? João capítulo número 14, ele fala: nós, segundo as palavras de Cristo, agora nós podemos fazer as mesmas obras dele e mais. Por quê? Porque ele iria ao Pai. E quando ele vai ao Pai, que é o que Cristo toma, pega de seu Pai para nós? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz como fala? Traz a mesma presença de Deus em nós. A presença do Cristo ressuscitado em nós. Para Cristo fazer em nós tudo o que é sua vontade. Amém. Perfeito. Isso é interessante porque, quando eu comentei, né, do fato desse mistério, ele já existir, né, há muito tempo. Você olha para a criação daqui na Terra, por exemplo, quando Deus criou todas as coisas, você vê que a Bíblia fala que tudo foi criado por meio de Cristo. Mas quando você vai para o livro de Gênesis, você vê que Deus criava pela palavra. E não é à toa que a Bíblia fala que Cristo é o verbo que se fez carne. Então, quando Deus criou as coisas pela palavra, ele cria as coisas por meio de Cristo. Então, esse era o mistério que havia ali. Era Deus em Cristo criando. Quando você vai para a história da redenção, agora na salvação, na criação, era Deus em Cristo fazendo tudo. Só que na redenção, também é a mesma coisa, que é Deus em Cristo fazendo todas as coisas. Só que esse mistério, a lição até vai trazer esse ponto, que para os judeus daquela época, porque para a gente hoje, quando a gente lê, né, que Paulo fala assim, olha, o mistério é que agora todos os gentios são participantes. Para a gente isso não é assim tão misterioso, né? Ué, mas a gente já não sabe disso, né? Que o evangelho é para todo mundo, né? Ou seja, para a gente é como se fosse algo corriqueiro. Mas pense só, né? Quando você vai vendo, né, toda a forma como Deus veio revelando esse mistério ao longo do tempo para o ser humano, você vai percebendo que Lúcifer também ele não sabia de tudo. Então Lúcifer não entendia ainda todos os mistérios que envolviam o evangelho. Então ele ia vendo o Pai levantando os seus profetas e trazendo a palavra, e Lúcifer fazia o quê? Ele vai estudando a palavra para poder também compreender a coisa, para tentar desfazer a situação, né? Mas quando você observa, por exemplo, que Deus ele chama um povo, por exemplo, Deuteronômio, acho que no capítulo 7, que ele fala assim para o povo, olha, eu escolhi vocês não porque vocês são um povo grande, um povo numeroso, um povo forte, não, muito pelo contrário. Ou seja, é pela graça. Eu estou escolhendo vocês para que vocês sejam os meus representantes para levar o mistério para o mundo. Porque o propósito de Deus sempre foi trazer toda a humanidade para ele. Só que o povo de Israel não entendeu isso. O que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, bom, se o Senhor nos escolheu, nós somos diferentes, então vamos levantar barreiras em vez de levar isso para o mundo. E eles começaram a levantar barreiras. Uma dessas barreiras é exatamente a circuncisão, que Romanos 4 mostra claramente que ele era um selo da justiça que ele alcançou antes de ser circuncidado. Mas eles usavam a circuncisão como sendo a própria justiça. Não tem circuncisão, não tem justiça. Então eles não compreendiam ainda esse mistério. Então o que Deus foi fazendo? Deus foi cada vez mais trazendo esse mistério, usando um, usando o outro, até que Paulo vai dizer, né, que esse mistério foi plenamente trazido ali. Quando Deus chamou Paulo, Deus mostrou claramente, ó, o mistério é esse aqui, ó, todos os detalhamentos é isso aqui. Ele fala, e agora Deus trouxe esse mistério de forma muito clara. Só que ainda assim, com o mistério sendo explicitado aqui de forma muito clara, Deus quer usar um meio, que aí a gente vai passar para terça-feira, não sei se vai Próxima passar lição, agora, né? que vai passar aqui no próximo dia, que vai dizer qual é o meio que Deus quer mostrar para o mundo inteiro, e não só para o mundo aqui, para os homens, mas para todo o universo celeste. Qual é esse mistério? A igreja. É através da igreja que ele quer mostrar a multiforme sabedoria dele. Através da igreja que ele quer revelar esse mistério, esse poder, porque os anjos anelam a atentar para essas coisas. E aí tem um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, que fala aqui no livro Patriarcas e Profetas, para a gente ver como que realmente esse mistério vai sendo cada vez mais plenamente revelado e entendido até para os seres celestes. No Patriarcas e Profetas, aqui foi um texto que até o pastor Manuel Espino comentou aqui no congresso, que ela diz assim sobre Abraão: seres celestiais foram testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram provadas. A prova foi muito mais severa do que aquela que Adão havia sido submetido.
A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a seu servo: agora sei que temes a Deus a despeito das acusações de Satanás, e não me negaste teu filho, o teu único. O concerto de Deus, confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos, testificou que a obediência será recompensada. Então, quer dizer, para os anjos chegarem a ficarem espantados e aplaudirem, é porque naquele momento ali, eles entenderam ainda mais do mistério. Eles falaram: realmente. Então você vê que Abraão não fez isso pelo poder dele, porque nenhum ser humano tem poder para obedecer a Deus. Mas Cristo, habitando e atuando em Abraão, tornou possível eles satisfazer as reivindicações de Deus. E obedecer a lei. E obedecer. A lei, né? Que foi estabelecida depois. Exatamente. Ivan, só para nós entrarmos a terça-feira já, tem um ponto aqui muito interessante que o tempo não permite nós abordarmos. Porque se nós formos avaliar o Velho Testamento, você vai ver Deus tendo um povo e você vai ver naquele povo tendo inimigos. Os filisteus, Sim. o tempo todo combatendo, ou seja, os gentios ali, os pagãos, os ímpios, combatendo aquele povo. Aparentemente, quando você lê a Bíblia ali, traz um sentimento: não, esse aqui é os inimigos de Deus, Deus não quer salvar, Deus quer destruí-los. Sim. Deus quer acabar com eles. Tanto que Davi, uma certa ocasião, ele passa pelo rei, ele está ali junto com o povo filisteu, e ele passa ali com o rei pergunta: e aí, Davi, o que você está fazendo? Fui lá e matei tanto, fiz tanto, assassinei tanto, destruí mais não sei quanto. Parece que aquilo era a obra que Deus queria realmente acontecer desde o princípio. Mas nós sabemos, né, que isso não era o propósito e o plano de Deus. Agora, avançando na história, só para nós alicerçar terça-feira aqui, e isso que você falou, e também o que o pastor Ospino está citando, nós entendemos e vamos vendo uma divisão que existia sempre entre judeu, povo de Deus, romano, grego, babilônico, acho que é essa palavra, né? Sim. Inimigo do povo de Deus. Até quando chega na cruz. Quando chega na cruz, Cristo acaba com isso. E aí se torna um mistério aqui, que é o mistério que Paulo está falando nos Efésios. Qual é esse mistério? Não, agora não tem mais. O judeu é o povo de Deus, o gentio é do diabo, é inimigo. Não, agora o judeu e o gentio que aceitaram a Cristo é povo de Deus. E aí surge o quê? Surge a igreja, né? E agora é o tema de terça-feira, a igreja. E qual que é a função da igreja nesse momento? Igreja, reveladora da sabedoria de Deus. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a revelação através da igreja. Uma das coisas que nós podemos comentar sobre esse texto aqui é o fato que a unidade da igreja é a evidência do poder de Cristo de tirar os pecados. Isso é lindo. A unidade da igreja. Porque era impossível estabelecer unidade entre gentios e judeus. Era impossível. Clever, antes de Cristo, quando Antíoco IV Epífanes, ele invadiu o território de Judéia e lembra aquela revolução, revolta, levantamento dos Macabeus, como fala a história. Antes este tempo acá é chamado como o período intertestamentário. Eu não sei se em português fala assim, mas em espanhol, período intertestamentário. Então, nesse período, acontece a Revolução Macabea. Você sabe o que os gregos faziam contra as mulheres que estavam grávidas, esposas de Macabeus? Eles tiravam o filho das suas mães, obviamente, matando as mães. Sim. E eles colgavam, Clever, do cordão, como fala cordão umbilical? Cordão umbilical mesmo. Colgavam os filhos do cordão umbilical. Agora, uns 150 anos depois, vem Cristo, e agora Paulo fala, agora os gentios, gregos principalmente, agora gentios, romanos principalmente,
Agora gentios e judeus, antes em guerra de sangue, terrível. Agora unidos em Cristo. Então, quando um gentio era capaz de lavar os pés de um grego, de um romano, ou um judeu lavando os pés, ou um grego lavando os pés de um judeu, isso era incrível. Era um testemunho do poder de Cristo de tirar os pecados de nossos corações, de limpar a nossa humanidade toda. E agora, não é difícil reconciliar uma relação, um relacionamento roto, quebrado. Não é difícil. Não é difícil tirar de seu coração uma inimizade com um pai, uma mãe que abandonou, que tratou ruim. É difícil, mas quando Cristo habita no coração, a evidência do seu poder para perdoar, limpar e tirar os nossos pecados é precisamente a reconciliação. Para exemplificar o que o senhor falou aí, seria mais ou menos o judeu e o gentio ali na época, seria mais ou menos hoje como um muçulmano lavar os pés de um judeu ou de um cristão. Então, se você vê isso acontecer, isso é algo extraordinário. Essa unidade, esse perdão, esse quebra de muro de separação. Deixa-me dar um exemplo. Lembra aquele, fala genocídio? Lembra aquele genocídio em Ruanda? Até irmãos da igreja adventista, eles se mataram uns com outros. Uma coisa terrível. Porque às vezes, nós podemos chamar-nos cristãos, mas o verdadeiro cristianismo se mostra na forma em que eu trato a meu inimigo. Aí está o cristianismo. Então, o testemunho da igreja para as potestades celestiais era qual? A unidade em Cristo, o amor entre eles. Então o mistério estava sendo desenvolvido. Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Perfeito. Ivan? É perfeito. Exatamente. O que a gente vê com isso é que quando ele vai falar dessa inimizade que acontecia, foi exatamente, a Bíblia fala, né, pelo sangue da sua cruz que ele traz a paz de volta, né? Ele é a nossa paz, ou seja, não existe outra forma de reconciliação, de amizade realmente, de verdade, né, entre o ser humano, se não for pela cruz de Cristo. Porque eu posso ainda, por exemplo, eu sendo um judeu e você sendo um gentio, eu tenho um monte de preconceitos contra você, mas eu posso parecer para você que sou seu amigo. Eu posso parecer para você, mas aqui dentro, no fundo, eu não tenho aquele sentimento por você, sabe? Mas quando a Bíblia fala de que Jesus Cristo, ele trouxe, né, ele tirou essa inimizade, a Bíblia fala, né, amai entranhavelmente, ou seja, nas entranhas. Ele não está dizendo que é só uma obra exterior. Não, agora eu vou ter paz com você aqui, nem gosto de você, mas vou ter paz com você. Não, é algo que ele consegue colocar, fazer brotar algo que não existia antes. Ou seja, não é o politicamente correto, mas é o biblicamente correto. Exatamente. Então, quando Jesus fala assim, ó, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, César, no livro No Poder do Espírito, ali fala que César só pode tocar naquilo que é exterior. Mas Deus, ele vai lá no fundo, ele entra no seu coração. Então, quando a cruz de Cristo traz essa amizade, não é uma amizade só no nível de César. Ó, estamos politicamente amigos aqui e tal, eu vou tratar você bem, você me trata bem, mas eu não te amo de verdade. Mas a cruz de Cristo não, ela faz brotar o que não existe no coração humano, que é amor. Então, um judeu que antes pensava o seguinte, você é incircunciso, não quero saber de você, você é separado da comunidade de Israel. Ele vai conseguir olhar, o judeu vai conseguir olhar para esse gentio e amar esse gentio. Isso é uma obra sobrenatural. Isso realmente é um mistério que quando os anjos olham para isso, eles ficam assim, uau, isso é incrível. E uma coisa importante, Ivan, é que hoje, pastor, nós estamos falando dessa maravilhosa, linda e bela graça que atingiu tanto o judeu como o gentil, né, como algo que assim, é comum para nós, como o Ivan colocou. Mas isso custou o sangue de todos os apóstolos. É verdade. Foi em cima de pescoço sendo cortado, fogueira, Paulo decapitado.
Foi em cima disso que eles conseguiram levar esse evangelho. Não foi simplesmente assim, um negócio simples, né? E o que eu vejo? Que já abrindo aqui quarta-feira, Cristo habitando no coração. Se Cristo habitar verdadeiramente no nosso coração, todo esse muro de preconceito que nós também criamos vai ser derrubado. Vai ser derrubado. Pastor, o senhor que tem aí, o senhor falou que no ano 2014, o senhor se formou e começou a trabalhar ali, levantar o seu ministério. Depois, mais 3 anos, né? O senhor entrou nessa mensagem maravilhosa que o senhor tem pregado até hoje. Existe outra forma de pregar o evangelho com sucesso, sem demonstrar Cristo e sem demonstrar amor? Eu acho, Kleber, que uma das coisas mais difíceis que você pode encontrar é atuar o amor. Você consegue, quizá, atuar 1 hora, 1 dia, mas para viver demonstrando amor, o amor tem que ser genuíno, tem que ser real. A comunidade em Cristo tem como missão mostrar o amor de Deus em o trato, em a forma em que nós tratamos as pessoas. E eu falo que você não trata melhor a Cristo daquilo que você trata a seu pior inimigo. Porque você não pode dizer, eu amo a Cristo, mas esse é meu inimigo, eu não posso amar a ele. Você ainda não ama a Cristo. Ou você ainda não permitiu que Cristo, como fala, constringe o coração, o seu coração. Você ainda não permitiu. Porque quando você pede a Cristo que Ele coloque o seu amor em seu coração, então realmente você pode alcançar, amar a seu próximo. E você perguntava, existe alguma outra forma de pregar o evangelho? Em teoria, você pode aparentar, você pode atuar, mas o evangelho verdadeiro é aquele que faz que seu coração ame também a seu inimigo. Aqueles que os perseguem, aqueles que fazem coisa ruim para nós. Quando o evangelho faz a obra de nós amar nossos inimigos, então é o evangelho verdadeiro. Isso que o senhor falou é tão lindo, Ivan, já vou abrir para você, deixa eu fazer um comentário que me veio na mente, que a serva do Senhor, ela escreve que os dias de Acabe representa os últimos dias. E nós também entendemos, se nós vimos ali agora em Malaquias, capítulo 4, o versículo 5, fala assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós entendemos que seria um povo no espírito de Elias, espírito reformador. Muitas pessoas falam assim, nós temos que ser igual a Elias, temos que falar mesmo, temos que, como diz o ditado, escancarar, dizer tudo o que está acontecendo, meter a boca, né? Como muitos falam aí. Gente, quando nós olhamos Elias profetizando, falando que Acabe, realmente ele e a família dele eram quem estava perturbando Israel, muitas pessoas pegam essa parte imaginando que tem que falar contra a igreja, falar contra os pastores, falar contra qualquer coisa. Só que nós esquecemos, uma das principais características de um reformador é a humildade. Quando Elias profetizou que não ia chover, e realmente parou de chover, quando voltou a chover, onde é que estava Elias? Puxando quem? Puxando o cavalo do rei. Incrível. E o rei, naquele momento ali, já não tinha mais oportunidade para ele. A humildade do reformador. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, será que hoje nós também estamos tendo a mesma humildade? Porque frente ao que Paulo está falando aqui, e vai para você também agora, Cristo habitando no coração, será que Paulo, ele tinha essa humildade quando ele estava preso ali, e ele foi solto, e ele intercedeu por aquele guarda, ou ele estava atuando? O que você acha? Olha, ali a gente consegue perceber que na situação que Paulo estava vivendo, eu acho que mesmo que ele quisesse atuar ali, ia ser muito complicado. Não ia ser possível, né? Eu acho muito complicado ele conseguir atuar com tanta perfeição assim, né? Porque às vezes por muito pouco a gente não consegue nem mesmo atuar. Quanto mais você passar
por situações como Paulo passou, né? Porque, veja só, quando você vê o que eles passaram ali, você vê que a única forma realmente do ser humano conseguir suportar é se acontecer o que o pastor Ospino falou. Você entender que você tem que viver a cruz. Porque se você não olhar para Jesus, não lembrar do que ele passou, qualquer prova que você passar, por menor que seja, já vai haver murmuração, você não vai ter o mesmo espírito de Cristo. Então, mesmo que você tente atuar, vai sair uma atuação tão ruim que você vai se envergonhar tanto do seu falso cristianismo como da sua falsa atuação. Não tem como, né? Então eu vejo que assim, para haver verdade realmente, Cristo tem que estar interiorizado na pessoa, porque senão, por exemplo, quando ele foi colocado ali no cepo, né? Você vê que o homem colocou ele no cepo ali, por exemplo, e estava esperando realmente ele gritar, esperando. Então, mesmo que ele fosse o melhor ator da história, se Cristo não tivesse entranhavelmente ali entretecido em Paulo, ele iria murmurar, ele iria gritar, ele ia dizer, por que, Senhor, logo eu que fui escolhido pelo Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor me apareceu numa visão e tudo para isso? Não. Então, assim, mesmo que a gente quisesse atuar, vai chegar um momento que tudo fica claro, tanto para os homens quanto para os anjos. Se aquilo ali é verdade realmente ou se aquilo ali é apenas falsidade. Naquela ocasião, eu acho que é muito difícil, Clever, atuar o instinto da supervivência. Impossível. Ele tinha a oportunidade de fugir, de escapar, mas ele permaneceu lá, só por amor do carcerário, só por amor do guarda. Isso é um milagre. E é o que eu só quisesse falar para você que está olhando esse programa aqui. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo, é só um milagre. Porque você e eu não temos força, não temos vontade de nos renovar, de nos melhorar moralmente. Não é humano isso. Uma reforma da vontade não é humano. A única coisa que pode nos converter em verdadeiros cristãos é Cristo habitando em nós. Amém. E eu tenho uma visão frente a esse acontecimento. Sabe por que eu acredito que Paulo também não fugiu ali? Porque Paulo estava cumprindo o seu ministério. E Paulo foi chamado para quem? Para os gentios. Quem era aquele homem? Um gentil. Aquele homem era um gentil. É isso mesmo. Eu não quero aqui trazer uma nova visão, mas possivelmente, se Paulo tivesse no lugar de Pedro, quando as portas ali se abriram, Paulo tinha ficado. Por quê? Porque Paulo foi chamado para os gentios. E é óbvio também que Paulo, ali através do Espírito Santo, sabia ou foi revelado para ele que aquele coração poderia ser impactado com aquela forma de reação ali, né? O homem possuído por demônios colocou Paulo numa situação a ponto de Paulo gritar, e Paulo, logo depois, quando teve a oportunidade de fugir, decidiu amá-lo. Então isso é algo assim que nos impressiona. Agora, entrando aqui para o último tema, a glória na igreja e em Cristo. Como conseguimos conciliar a glória na igreja e em Cristo? Então, quando a gente fala de glória, é uma coisa interessante, né? Porque quando você vai para Colossenses capítulo 1, aqui Colossenses 1, no verso 26 e 27, ele fala assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu acho fantástico essa frase, esperança da glória. Por quê? Quando a gente fala em glória, você vê que quando Moisés estava ali, que ele sobe ali, né? Ele fala assim, rogo-te que me mostres a tua glória. Aí Deus fala assim, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E aí quando Deus, né, passa ali diante de Moisés, Moisés só consegue exclamar o quê? Um Deus compassivo, né? Longânimo, clemente. Ele começa a falar os atributos do caráter de Deus. Então, por isso que no livro Maior Discurso de Cristo, logo no início dele, fala assim, que a glória de Deus é o seu caráter. Então, quando Romanos 3:23 fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus, é porque quando o pecado entrou na humanidade, a essência de quem Deus é, o seu caráter, foi sendo extinto do homem.
Então, quando a Bíblia fala que Cristo em vós é a única esperança da glória, ou seja, é a única esperança que eu tenho de voltar a ser como Deus é em caráter. Ou seja, por mais que eu tente por mim mesmo, por mais que eu forje tudo ali, que eu tente realmente viver da forma como, com as minhas forças, não tem esperança de glória nisso. Não tem como eu realmente parecer com Deus com isso. Eu posso tentar e tentar e tentar, mas a única maneira realmente de eu ser uma pessoa amável, uma pessoa compassiva, clemente, longânima, misericordiosa, entranhavelmente, é Cristo em meu interior. Por isso que em Efésios capítulo 3, ele vai falar uma coisa que é fantástica. Ele diz assim, ó, Efésios 3, verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, no verso 16, ele fala que precisamos ser fortalecidos com poder pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo habitando no meu homem interior, ou seja, aqui dentro. Aí no verso 17 diz, quando o Espírito Santo fizer isso, estiver habitando em mim, aí vem o verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, olha o passo a passo que ele coloca. Primeiro, eu vou ser fortalecido com poder pelo seu Espírito no meu homem interior, para que Cristo habite em meu coração pela fé. Veja que tudo começa uma obra interna, de dentro para fora. Por isso que no Salmo 51, acho que no verso 6, ele fala assim, tu desejas que a verdade habite no íntimo. Porque quando começa esse processo por dentro, que aí ele vai limpando a mim mesmo por dentro, aí ele começa a expor a sua glória em mim. Então, primeiro começa com uma intervenção de Deus por dentro. E aí sim, Cristo formado em mim, aí fala, essa é a esperança da glória. Agora sim, com Cristo vivendo dentro de mim, todo o universo, todos os homens e todos os anjos vão ver em mim o caráter de Deus. A glória na igreja. O que eu acho mais bonito também nesse Efésios 3 é que ele não fala assim, você sozinho vai compreender. Você sozinho vai viver Cristo. Ele fala assim, não, se Cristo estiver habitando em você, o Espírito no seu homem interior, você vai compreender com todos os santos. Por que isso? Porque o Cristo está entronizado em ti, Cristo entronizado em ti, Cristo entronizado em mim, nós estaremos juntos com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso gera unidade. Gerando a unidade, nós iremos crescer juntos. Você vê que os pioneiros, por exemplo, na igreja adventista, eles ficavam o quê? Juntos, madrugadas inteiras, buscando a palavra e orando. E foi assim que a igreja foi começando a crescer. Quando Cristo estava sendo entretecido neles individualmente, de forma que eles juntos, pelo desejo por aquela coisa ali, ia todo mundo junto. E aí isso fez com que a igreja fosse crescendo, 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 crescendo. Então eu vejo que é assim que a glória volta para a igreja. Por isso que, por exemplo, Isaías 60, quando ele fala assim, né? Dispõe-te, resplandece. Ele fala assim, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então o que eu acho interessante é que, logo depois que ele fala isso, ele fala assim, ó, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Esse final para mim diz muito, porque veja só, às vezes a gente fica tentando ver a glória de Deus em nós. Eu olho para o caráter de Cristo e começo a comparar comigo mesmo. Ah, mas eu já conheço a verdade há muito tempo, eu deveria ser assim, 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 assim. Aí eu começo a olhar para mim e quero ver a glória de Deus em mim. Eu quero ver bondade em mim, eu quero ver as coisas em mim, mas não é isso. Olha o que Deus fala, a sua glória se verá sobre ti. Eu não preciso ficar preocupado em olhar os frutos em mim mesmo, o caráter de Deus em mim mesmo. Eu preciso ficar preocupado em contemplar a Ele, e aí a glória dele vai ser vista em mim. Ou seja, outra pessoa vai enxergar Cristo em mim. Então, o que eu preciso enxergar é Cristo, e fixar somente nele, e não em mim para ver se eu estou refletindo a Ele. Não, eu preciso olhar para Ele, porque aí a glória dele vai irradiar em mim de tal forma que aí a Bíblia fala, e a sua glória se verá sobre ti. Outra pessoa vai ver, não eu mesmo. É a mesma coisa que acontece com Moisés, lá no Monte Sinai. Moisés nem sequer sabia Sim. que o seu rosto estava resplandecente. Ele não sabia. Por quê? Porque ele não estava contemplando o seu próprio rosto. Ele não estava contemplando-se a si mesmo. Ele estava contemplando a majestade da glória de Deus no Monte Sinai. E isso é o que acontece conosco. Nós agora temos a possibilidade, segundo 2
de Coríntios capítulo 4, versículo 6, de contemplar a glória de Deus em Cristo, em a face de Cristo. Para quê? Precisamente para que conosco aconteça a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Quando nós contemplamos a glória de Deus em Cristo, então nós vamos crescendo de glória em glória, até a mesma imagem que nós contemplamos. Amém. E é muito importante estarmos falando sobre isso, essa mensagem, porque o que acontece? Nós entendemos que quando vier o alto clamor, ou derramamento em grande medida do poder do Espírito Santo, da chuva serôdia, ali diz que terá um povo que iluminará a terra Amém. Com a glória de Amém. Deus. Amém. Ou seja, o caráter de Deus estará em nós. O caráter de Deus estará em nós. Agora, a serva do Senhor também cita que quando sair o decreto dominical e o selo for aplicado, ela fala, quando sai o decreto dominical e o selo for aplicado, ela continua a citação dizendo que aquelas pessoas ali continuarão. O verbo ali prosseguido, desenvolvendo e fazendo as mesmas coisas que elas faziam. Agora a pergunta é, se na chuva serôdia eu vou ser transformado, se a chuva serôdia tem um poder sobrenatural e somente quando eu receber esse poder, a minha vida vai refletir a glória de Deus, então quer dizer que esses textos que Ellen White escreveu ali não estão corretos. Então a pergunta que fica para você que está nos assistindo, será que não é hoje o momento de nós se apossarmos desse poder e dar honra e glória a Deus? No Maranata diz assim, a maior maneira de dar glória a Deus é representando o caráter de Cristo. Então se nós queremos dar glória a Deus, nós temos que representar o caráter de Cristo. Amém. Eu fiquei muito impactado com essas lições que nós estamos estudando, com esse congresso também, que foi mensagens maravilhosas, que mostrou para nós que é possível. E você também que tem nos acompanhado, assista, mais uma vez eu faço aqui o apelo, assista os vídeos, aproveite essas lições para você também entender, compartilhar com os seus amigos, com os seus amados, e juntos vamos representar o caráter de Cristo, porque a serva do Senhor fala que quando o caráter de Cristo estiver representado na sua igreja, ele virá buscá-los. Amém. Então o que falta para nós é isso, né? Ivan, eu gostaria agora de convidar você a olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem de esperança, de apoio, de ânimo, de exortação também para os nossos amados que estão nos acompanhando aqui nessa lição. Sim, queridos, eu queria ler um texto aqui que está em 2 Pedro, no capítulo 3, que ele diz assim, no verso 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Perceba que ele vai dizer o seguinte, já que a gente sabe que todas essas coisas vão acontecer, já que a gente sabe que os elementos vão se desfazer, vão se fundir, né, ardendo em fogo, já que nós sabemos que essa é a expectativa do futuro, como é que nós devemos, então, nesses dias que vivemos, como nós devemos buscar ser achados por Ele? Verso 14 diz assim, ó, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então veja que a Bíblia fala que você não deve esperar tudo acontecer para que quando Ele voltar, Ele te transforme em irrepreensível e em paz. Não. A Bíblia diz, já que você sabe que todas essas coisas vão acontecer, antes que elas aconteçam, procure que você seja achado irrepreensível e imaculado. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele pode sim nos purificar hoje. Nós vimos aqui no congresso, nós comentamos aqui, que o poder da ressurreição está disponível para nós. Nós não precisamos esperar a ressurreição final, porque Jesus fala, aquele dia vem, mas agora é. O poder da ressurreição está aqui e agora. E é possível, porque Deus não mente. Se a palavra diz que nós podemos ser achados imaculados e irrepreensíveis, isso é verdade, isso não é teoria, isso é verdade. Então, queridos, pela graça de Jesus, se você for um jovem também que está assistindo, procure de Deus ser achado imaculado, sem contaminação, sem mancha, porque Deus deseja fazer isso em nós. E a serva do Senhor diz em Parábolas de Jesus 69, que é exatamente isso que Cristo mais anela ver, que é o caráter dele, ou seja, a sua glória refletida em nós. Então que
o Senhor nos ajude, que nós possamos despertar enquanto há tempo ainda. Porque 1 Escritos, página 71, ela diz que os santos vão passar por um período de angústia sem intercessor. Então, se eu não tiver intercessor mais naquele período, não haverá mais esperança para mim, se eu continuar ainda nos meus pecados e nas minhas paixões. Então, Cristo quer fazer esse trabalho hoje, e que eu e você possamos abrir o coração, porque 2 Coríntios 6,2 fala que o dia da salvação é agora. Então, que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Manuel Ospino, gostaria de convidá-lo agora a olhar para aquela câmera, trazer uma mensagem pastoral, uma mensagem de ânimo, de exortação, um direcionamento. Que Deus te abençoe e te ilumine nesse momento. Eu só queria lembrar aqui para você que, como eu falei antes, ser cristão é um verdadeiro milagre. Tão difícil como é que um morto ressuscite, assim de impossível é para você, por sua própria vontade, se reformar, ser cristão por si mesmo. Mas todo poder do céu está disponível para você em Cristo. Se você tão só acredita em o poder de Cristo para fazer com você tudo aquilo que Ele é capaz de fazer. Só acredite. Confie nas promessas de seu Salvador. Confie em Cristo. Conheça a Cristo como é seu privilégio conhecê-lo. E o pecado tornará-se aborrecível. E mais, Cristo, Ele ponerá o seu amor, Ele colocará o seu amor, seu próprio amor, em seu coração, para que a vida resultante seja uma vida de glória para Deus. Amém. Obrigado, pastor Manuel Ospino, irmão Ivan. Eu também gostaria de dizer uma palavra para você. Não é tempo de você desistir. Se você estiver passando por perseguição, provação, enfermidade, dificuldade ou qualquer coisa do tipo, não é tempo de você desistir. E eu gostaria de deixar uma palavra para você que veio dos próprios lábios do apóstolo Paulo. E diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo dizendo exatamente para você: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui está falando que Deus tem dado poder para você padecer por ele. Que Deus tem dado poder, e o poder é Cristo Jesus em nossa vida. Então não é momento de desistir. Confie em Deus e a vitória será garantida. Amém. Agradeço a você que acompanhou conosco mais esse programa. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. Agradeço também a equipe da mídia que tem produzido esse material, esse conteúdo. Que Deus abençoe cada um deles. Finalize aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.